Essa história bizarra começou no dia 26 de março de 2014 no estado norte-americano do Texas. Um casal estava tomando seu café da manhã tranquilamente quando a campainha tocou. Era um rapaz desconhecido, bem magro, tímido, com óculos de armação fina e um olhar baixo. Ele resmungou que precisava utilizar o telefone o mais depressa possível porque tinha uma emergência acontecendo. Quando perguntaram para ele o que aconteceu, ele respondeu com uma calma angustiante: "Acabei de tirar a vida da minha mãe." Aquela frase não fez sentido de imediato, eles acharam que era um trote, uma brincadeira de mau gosto, ou até mesmo que o rapaz estivesse sob o efeito de entorpecentes, mas por precaução chamaram a polícia. Poucos minutos depois, a viatura chegou e o rapaz ergueu os braços sem oferecer qualquer resistência. Ele disse o seu nome completo e confessou o crime uma outra vez, mas dessa vez com muito mais detalhes. O nome do rapaz era Kevin Hasrael Davis, um jovem de 18 anos de idade, sem antecedentes criminais, sem problemas com vizinhos e colegas e sem qualquer histórico de violência. O Kevin ele morava com a sua mãe, uma mulher chamada Kimberly. Eles moravam em um apartamento comum, mas muito acolhedor no bairro de Lubbock. E naquela manhã a polícia entrou no imóvel e assim que tiveram acesso ao local, encontraram o cenário que confirmaria ponto a ponto tudo o que o Kevin havia dito. Só que para a gente entender essa história direitinho, a gente precisa falar um pouco mais sobre a mãe do Kevin. Então vamos falar sobre a Kimberly. A Kimberly Hill era uma mulher forte, determinada e muito corajosa. Ela era veterana da Marinha dos Estados Unidos, serviu ao seu país por mais de uma década e depois de deixar o exército passou a trabalhar com cuidados paliativos. Ela dedicava a vida a ajudar pessoas nos momentos finais, ela cuidava de idosos e pessoas com doenças terminais, ela era uma pessoa verdadeiramente boa. E os colegas de trabalho ouvidos pela polícia a descreveram como uma mulher firme, responsável, sensível e muito amorosa. A Kimberly tinha 2 filhos, sendo que a filha mais velha, chamada Desiree, de 23 anos, morava em outra cidade, e o mais novo, Kevin, que como sabemos, morava com ela. A verdade é que a relação dos dois nunca foi fácil. Kevin era um adolescente recluso, com sinais de isolamento social e pouco interesse por qualquer coisa fora do mundo virtual. Ele passava os dias jogando videogame, navegando em fóruns e sempre recusava os convites da mãe para sair, para socializar. Ele era bem antissocial. Mesmo assim, a Kimberly insistia. Ela sentia que era o único elo que o filho ainda tinha com o mundo real. Ela levava comida para ele no quarto, comprava roupas novas, tentava conversar. Mais tarde, a Desiree, a irmã dele, contou aos jornalistas que a sua mãe fazia de tudo para não desistir do filho, só que ela já estava exausta daquela situação. Na noite anterior ao crime, as duas conversaram por telefone. A Kimberly reclamou que o Kevin havia sido agressivo, tinha dito coisas duras e que ela estava emocionalmente abalada, mas prometeu que quando se sentisse melhor ligaria de novo para a filha. Acontece que ela nunca mais ligou. A discussão entre mãe e filho começou de forma banal. Um comercial de site de relacionamentos passou na TV e o Kevin decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto, uma piadinha sem graça com a sua mãe. Ele comentou que ela tinha desistido do amor e até fez uma piadinha sobre ela estar velha demais para conseguir um novo namorado. Só que, gente, ele não estava preparado para o humor ácido da sua mãe. A Kimberly rebateu essa crítica, essa brincadeira de mau gosto, dizendo que até gostaria de tentar um novo relacionamento, mas não se sentia à vontade com o filho ainda morando ali, que todos os jovens da idade dele ou arrumavam um trabalho e saíam de casa, ou iam para a faculdade e também saíam de casa. E ela falou tudo isso com um ar assim meio que de cutucar mesmo, sabe? Respondendo ali aquela brincadeira sem graça dele. E aquilo, gente, caiu pro menino como uma bomba. Como se ele tivesse sido alvejado. Kevin se calou imediatamente e mais tarde ele se aproximou da sua mãe com um pedido em comum. Disse que estava
decidido a tirar a própria vida e queria que ela permitisse que ele fizesse isso. Obviamente, a Kimberly ficou em choque, tentou conversar, tentou mostrar o quanto aquela ideia era ridícula, mas ele insistia. Na cabeça dele, aquilo era real. E na cabeça da mãe dele, aquilo era apenas um desabafo, uma ameaça vazia, algo que ele estava fazendo para chamar atenção. Mas aquilo, gente, era realmente o desejo final do garoto. Então o Kevin subiu até o seu quarto, rasgou uma folha de papel e escreveu um rascunho que ele chamou de plano perfeito. Mas a verdade é que enquanto subia as escadas para ir para o seu quarto, ele mudou de ideia e ele decidiu que não iria mais tirar a sua própria vida, mas sim iria tirar a vida de alguém. Segundo seu próprio depoimento, Kevin foi até a sala e enrolou um fio no pescoço da sua mãe, um fio de videogame, para desviver ela. Só que ele não conseguiu, porque obviamente a Kimberly lutou, gritou e tentou escapar. Então ele correu até o quarto dela, abriu uma gaveta, no canto inferior direito da gaveta, ele pegou um martelo. Ele voltou rapidamente para a sala, onde a sua mãe estava ainda no chão, desnorteada, confusa e tentando entender o que estava acontecendo. E assim que ela se levantou, cambaleando e resmungando que ele tinha ficado maluco, que tinha perdido a cabeça, ele saltou sobre ela e começou a bater. Ele batia, gente, com tanta força, mas com tanta força que ninguém seria capaz de segurá-lo naquele momento. Os primeiros golpes foram na parte de trás da cabeça e a Kimberly caiu no chão, mas ela ainda respirava. O Kevin, então, a arrastou até o quarto, tirou as suas roupas e continuou com os golpes. No total, foram mais de 20 marteladas, todas concentradas na região da cabeça. E foi nesse momento que ele decidiu cometer o que a perícia mais tarde classificou como necrofilia. Eu já peço desculpas se eu estiver parecendo meio triste, mas é que esse caso, gente, pra mim ele é muito pesado e vocês não estão preparados pro que vai acontecer ainda, porque eu vi todos os depoimentos dele, tem esses vídeos na internet, e ver ele relatar isso simplesmente me quebrou de uma maneira que nem eu estava preparado para trazer esse caso aqui para vocês, mas vamos continuar porque vocês vão ver que agora vai só ladeira abaixo. Depois de cometer aquele ato horrível com o corpo da própria mãe, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou para o quarto. O Kevin introduziu esse objeto nas partes ali que estavam abertas do crânio e começou a mexer aquilo ali, mexer com a mão também, o interior, né, que tinha ali dentro, ou seja, o cérebro. E no depoimento dele, ele disse que aquilo parecia um pudim humano. A perícia realmente encontrou fragmentos de ossos, além de 100 gramas de tecido cerebral fora do crânio e feridas que indicavam essa agressão brutal e grotesca. A cena foi descrita por investigadores experientes como uma das mais perturbadoras já vistas na região e foi descrita pelo próprio Kevin de uma maneira aterrorizante. Sério, quando eu vi os vídeos dos depoimentos, sei lá, acho que eu nunca vi algo parecido. Bom, continuando, quando ele terminou ali todo o serviço, ele tomou um banho, trocou de roupa, sentou numa escrivaninha onde escreveu 3 cartas, uma para a polícia, uma para sua irmã e uma última que ele chamou de resignação da vida. Na carta para a polícia ele escreveu: "Me persigam e por favor desculpem pela bagunça". Na carta para a irmã, ele deixou a seguinte mensagem: "Não perca a cabeça com o que eu fiz. Ela ainda pode estar viva, embora eu duvide". E na carta final, ele deixou claro que sempre teve fantasias violentas, que já havia tirado a vida de animais da família por tédio e que o seu plano era tirar a vida da sua irmã na sequência, mas acabou desistindo porque, segundo ele, já tinha se divertido o suficiente naquele dia. O Kevin chegou na delegacia super tranquilo, ele foi conduzido à sala de interrogatório, sentou-se na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa, como quem esperava uma conversa comum, e a gravação oficial mostra um rapaz de aparência pacata, sem nenhum sinal visível de arrependimento. O seu tom de voz era plano e as respostas extremamente objetivas. Os investigadores, visivelmente desconfortáveis, pediram que ele contasse o que havia acontecido e o Kevin respondeu sem hesitar
contou tudo, passo a passo, como se estivesse descrevendo uma cena, sei lá, de novela. Ele descreveu como tinha tentado, né, enforcar ali a sua mãe, falhado, então pegou um martelo, relatou a quantidade de golpes, ele sabia a quantidade de golpes, e contou como que arrastou o corpo para o quarto e confirmou que sim, que ele acabou tendo ali relações com, né, depois do assassinato. A naturalidade com que ele falava deixou claro para os investigadores que aquilo não era impulsivo, era premeditado, era um tipo de fantasia antiga que finalmente tinha sido colocada em prática. E quando questionado sobre a motivação, o Kevin não tentou se justificar. Ele disse que não odiava a mãe, mas pelo contrário, garantiu que ela foi a melhor mãe que ele poderia ter tido. Ele olhou friamente para os investigadores e admitiu de forma monstruosa a sua maldade ao dizer que ele é que era um ser humano horrível mesmo. O Kevin revelou ainda que desde a pré-adolescência tinha pensamentos mais violentos, sentia fascínio por morte, corpos, controle absoluto e punições severas. Ele esclareceu ainda que tudo isso se intensificava quando ele via imagens online, em jogos e tudo mais. Ao ser questionado sobre relacionamentos amorosos, ele revelou que nunca teve relações reais com ninguém porque preferia pessoas que já não estavam mais vivas. Os oficiais então perguntaram sobre a sua irmã e foi aí que ele disse que planejava tirar a vida dela também, mas que acabou mudando de ideia. Primeiro porque ela estava morando com o namorado, o que tornaria o plano e a execução mais difícil, mais complicado, e depois porque ele sentia que já tinha feito o necessário para um dia só. A polícia encontrou no computador dele uma série de arquivos salvos com conteúdo totalmente ilegal. Pesquisas sobre aqueles assuntos da Deep Web, coisas horrendas, imagens extremamente gráficas envolvendo pessoas que já haviam falecido, coisas assim absurdas. No último vídeo que eu falei sobre a Deep Web, eu vi algumas pessoas dizendo que não sabia o que é. Então, antes de continuar, eu vou dar uma explicação bem rápida, tá? A Deep Web, pessoal, é uma parte da internet onde a gente não tem acesso. A gente está aqui em cima no que é chamado de Surface, que é a internet que todos nós acessamos. E a Deep Web está embaixo. É uma rede que ela não é monitorada, ela não tem nenhum tipo de rastreamento. É lá que acontece venda de coisas erradas, material proibido, tudo lá acontece. Para acessar essa rede, você precisa de todo um protocolo especial para conseguir acessar. Não é tão fácil assim. Mas essas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, elas aprendem rapidamente e ficam imersos nesse mundo. E esse era exatamente o caso do Kevin. E ele tinha muita coisa salva no seu computador que ele conseguiu dessa rede aí mais profunda. E tudo isso deixava claro que o Kevin não era apenas um assassino, ele era alguém que vinha alimentando silenciosamente fantasias sérias há anos. Quando os investigadores entraram em contato com a Desiree, ela não entendeu de imediato o que tinha acontecido, ela foi chamada até a delegacia, onde ficou esperando numa sala reservada e ao receber a notícia entrou em estado de choque. As câmeras de segurança mostram uma mulher em desespero absoluto, alternando entre gritos, choros e tentativas frustradas de se recompor. Ela simplesmente tremia sem parar. Quando finalmente ela conseguiu falar, ela confirmou que o irmão era estranho sim, sempre foi, mas nunca ela imaginou que ele pudesse fazer algo desse nível. A Desiree revelou que desde pequeno seu irmão estava envolvido na internet, ele evitava contato, dizia coisas inapropriadas, desenhava imagens inapropriadas e apesar disso tudo ele nunca havia agredido ninguém, ele não era violento, ele nunca foi esse tipo de pessoa que explode e quebra alguma coisa, sabe? Ele tinha um comportamento estranho, mas era contido. Ela contou ainda que ele xingava verbalmente a sua mãe várias e várias vezes, mas nada que indicasse esse nível de perigo, porque ele nunca partiu para o negócio físico. Sobre a relação da Kimberly com o filho, ela defendeu a mãe, dizendo que a sua mãe sempre fazia tudo por ele, até tinha comprado uma jaqueta de quase $200 uma semana antes do crime, uma jaqueta que ele queria muito e que sabia que era um valor elevado, principalmente para sua mãe, mas ele queria e a mãe fez
de tudo para agradar o filho e comprou a jaqueta. A Desiree disse que tanto ela quanto a sua mãe achavam que algum dia ele poderia mudar, e foi aí que ela fez uma declaração preocupante. Ela disse que a Kimberly acreditava tanto nisso que chegou a recusar a ajuda de profissionais de saúde mental, porque ela achava que seu filho ficaria bem sozinho, que ele só precisava de amor, que o amor era capaz de resolver qualquer problema que ele tivesse. Mas infelizmente o amor dela virou combustível para uma das cenas mais grotescas da história criminal do Texas. Após os devidos procedimentos policiais, o Kevin foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau. A promotoria não pôde enquadrar o caso como homicídio capital, porque tecnicamente o que aconteceu é que ele abusou, da sua mãe depois da morte. E isso teria que ter acontecido antes, teria que ter acontecido o abuso, depois o óbito, para aí conseguir enquadrar como homicídio capital, para a promotoria tentar pedir a pena de morte no Texas. Mas mesmo assim, o impacto do crime foi simplesmente imenso e absurdo. A promotoria ofereceu 60 anos de prisão em troca de uma confissão formal, como forma de um acordo, só que o Kevin recusou. Ele preferiu ir a julgamento e estava claro que ele queria fazer um showzinho, ele queria os seus 5 minutos de fama. Tanto que no tribunal ele apareceu de terno, sorridente e chegou a acenar para os jurados. Quando o vídeo do interrogatório foi exibido na íntegra, o júri ficou em total silêncio. A descrição dos atos, a linguagem fria, o tom neutro, tudo indicava não apenas culpa, mas perversão. A defensoria pública não tinha muito com o que trabalhar e todos os psiquiatras indicados pelo tribunal atestaram que o réu estava ciente de seus atos no momento do ataque e estava apto a entender o que um julgamento significa e responder por seus atos. Ou seja, sem nenhum problema psicológico, fazer o que ele fez, realmente ele era ruim por natureza. E por fim, o Kevin Davis, com 19 anos de idade, foi considerado culpado de todas as acusações contra ele, sentenciado à pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir ao menos 31 anos da sua pena. E isso acontecerá em 2044, quando ele estiver com cerca de 50 anos de idade. Durante o julgamento, um dos psiquiatras que avaliou o Kevin disse às mídias que ele sabia exatamente o que tinha feito, tinha total consciência das suas atitudes e nunca esteve em transe ou delírio. Ele apenas não se importava, como se a sua mãe simplesmente não significasse nada para ele, como se a vida dela fosse algo totalmente descartável. Depois da condenação, o Kevin foi transferido para uma unidade prisional especializada em internos com diagnóstico psiquiátrico, mas isso não significa que ele foi considerado inimputável. Ele foi declarado plenamente consciente e responsável pelos próprios atos. O laudo psiquiátrico apenas descreveu traços de um transtorno de personalidade com características antissociais, nada que o impedisse de distinguir o certo do errado, nada que o afastasse da realidade. Ele foi parar nessa unidade prisional especializada porque, na verdade, o Estado estava preocupado com a segurança dos funcionários das prisões comuns e também com a segurança de outros detentos, por conta da perversidade desse cara. Durante a audiência de sentença, o Kevin foi questionado sobre o que achava justo receber como punição e a sua resposta foi direta. Ele disse que poderia apodrecer ou que alguém podia tirar a sua vida, tanto faz. Ele fez o que fez e merecia o que viesse. No entanto, no mesmo depoimento, ele também afirmou que se estivesse livre, faria de novo. Ele disse que se entregou porque percebeu que seria preso de qualquer forma e que fugir não fazia o menor sentido. O promotor do caso classificou o Kevin como um predador com a frieza de um serial killer em potencial. Ele comparou o Kevin com o perfil do Edmund Kemper, responsável por uma das infames séries de assassinatos do século passado, também envolvendo a própria mãe. Já a Desiree, a irmã, usou seu direito à fala para confrontar o irmão no tribunal, disse que ele destruiu não só a mãe, mas toda a estrutura emocional da família. Ela chamou o Kevin de doente, manipulador e covarde. Enquanto ela falava, ele apenas estalava os dedos, bocejava e balançava a cabeça como quem ouve uma bronca qualquer por qualquer coisa.
Esse caso causou tanta comoção em todo o estado do Texas que as pessoas ficaram simplesmente em choque. E isso foi não apenas pela violência, mas pela ausência de sinais claros que pudessem alertar as autoridades antes que fosse tarde. O Kevin nunca teve passagem pela polícia, nunca ameaçou ninguém com armas, nunca demonstrou violência, mas os desenhos, os comentários, o comportamento isolado e a fixação por conteúdo perturbador estava lá por anos. Por isso que eu falo, quem tá por perto são as melhores pessoas para observar os sinais. A Kimberly, segundo os relatos, achava que tudo era frescura de adolescente, achava que ia passar, que bastava amor. E é aí que está a parte mais difícil de aceitar, porque não havia histórico de abusos familiar, não havia maus tratos, não havia negligência. A Kimberly cuidava dele, o protegia e acreditava em uma mudança total do comportamento. E foi isso que possivelmente a manteve vulnerável até o fim, porque ela nunca imaginou que o seu maior perigo fosse morar dentro da sua própria casa com o filho que ela tanto amava. Bom, o Kevin Davis poderá solicitar liberdade condicional em 25 de março de 2044. O sistema penal texano prevê que mesmo condenados por crimes hediondos, réus considerados sãos têm o direito à revisão de pena após 30 anos. Isso significa que se ele conseguir convencer a junta de que mudou, poderá sair da prisão ainda vivo aos 50 anos de idade. Para muitos isso é inconcebível. Investigadores, jurados, promotores e até funcionários do presídio onde ele cumpre a pena dizem que o Kevin é um risco real à sociedade. Um caso onde o mal não vem de traumas, de pobreza ou de ambiente, mas de dentro de um coração monstruoso e uma mente perversa. E isso é muito interessante, porque a maioria dos casos que a gente traz aqui, a gente faz um flashback e volta lá para o início da vida do criminoso e vê que tiveram ali muitos traumas. Essa pessoa foi negligenciada, sofreu de alguma forma, sofreu algum tipo de abuso, principalmente na infância, e se torna um monstro. Não estou dizendo aqui que isso justifica, porque muitas pessoas também comem o pão que o diabo amassou na criança e crescem pessoas íntegras. Mas quando se tem um histórico, de sofrimento e depois a pessoa se rebela e faz algo horrível, a gente até consegue tentar entender, mas nesse caso não. Nesse caso, o Kevin foi criado a pão de ló. A Kimberly fazia tudo que podia por ele, tudo. E ele simplesmente agradeceu dessa forma. E é por isso que esse caso me pega. Ela era uma mãe, uma mulher de bem, que perdeu a vida pelas mãos de quem ela mais amava. E o Kevin, ele tá preso, sem amigos, sem família, mas ele nunca teve nada disso mesmo, porque ele se isolava no seu quarto, no seu mundo, ele não queria contato com o mundo exterior. Agora ele tá em um lugar assim. Eu, sinceramente, eu acho que ele não pode ser liberto quando completar lá os seus 50 anos. Porque, gente, nós sabemos muito bem, nós que consumimos conteúdo de true crime, sabemos muito bem que psicopatas envelhecem. E pior, quando eles envelhecem, eles têm basicamente o biotipo que passa despercebido. Porque a maioria das pessoas sempre pensa que um senhorzinho não pode fazer mal a ninguém. E essas pessoas estão erradas. Vocês que me assistem sabem disso, né? Então eu penso sinceramente que com 50 anos e nas ruas o Kevin pode se tornar um lobo em pele de cordeiro. Eu espero que esse comitê de liberdade condicional não assine para ele ser liberto, porque realmente ele é um risco à sociedade. De qualquer forma, pelo menos sabemos que por enquanto ele passará um bom tempo atrás das grades. E eu quero saber a sua opinião sobre esse caso, ele te pegou também? Para mim é um caso triste do início ao fim. Mas me conta aí o que vocês acham dessa história toda. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.